jogar debaixo daquele ônibus e ali eu vou dar fim. E aí eu lembro que nesse dia eu decidi me jogar no ônibus, encostou uma pessoa do meu lado e começou a falar de Jesus. Senhor, me recebe, me aceita, não interessa o que eu tenha que fazer para entrar no teu reino. Se tiver que limpar o chão do céu, que assim seja, mas deixa eu entrar no teu reino. Minha vida nunca mais foi a mesma. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Que o Senhor abençoe a sua vida. E nós temos aqui hoje uma convidada muito especial, inaugurando aqui a nossa primeira entrevista com mulheres, a pastora Ediele Silva. Seja muito bem-vindo, pastora. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Amém. Glória a Deus, aleluia. O prazer é nosso. Amém. Nós conhecemos a pastora Ediele, vindo a pregar na Igreja Adonai, primeira vez que nós nos vimos lá, e nós tivemos essa ideia, vamos chamá-la para o podcast, porque eu creio que ela tem muita coisa para contar, muitas experiências para compartilhar conosco, e eu sei que você vai ser abençoado. Pastora Ediele, pede para o pessoal ali se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que nós vamos falar aqui do Senhor Jesus. Vou contar aqui um pouquinho algumas experiências e eu tenho certeza que vai abençoar outros. Envie para os seus amigos, para alguém que precisa ouvir essa palavra, esse testemunho. E eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar. Se inscreva aí nesse canal que tem abençoado muitas vidas. E ative o sininho de notificações para que você seja um dos primeiros a receber, inclusive, essa e outras entrevistas, ok? Pastor Ediele, o nosso propósito aqui com esse podcast é exatamente esse, de, como nós estamos falando aqui nos bastidores, lembrarmos algumas coisas viscerais para nós, que é a nossa conversão, que é o momento onde toda a nossa vida é ressignificada, onde o encontro com o Senhor dá um norte para nós. Às vezes nós vivemos, o ser humano ele vive errante pela terra, o que acontece, né, todo dia, vai vivendo um dia depois do outro. Mas aquele que se encontra com o Senhor, ele tem a sua vida direcionada. A partir de então ele recebe uma proposta de vida. Ele começa a viver, na verdade, a partir do momento. Então, o nosso propósito aqui com o podcast é reavivar isso no interior, né? Contando a sua experiência, eu tenho certeza que muitos serão edificados também, tanto da conversão quanto do chamado para o ministério. Glória a Deus. E o que é tão importante quanto são algumas experiências que a gente vai colhendo no meio do caminho. E essa experiência é só quem está na batalha que acaba vivenciando. Muitas pessoas, talvez existam pessoas fugindo do ministério. Mas não tem como, é igual o Jonas, não tem como fugir, não dá para ser feliz longe do propósito de Deus, sem estar no propósito do Senhor, não existe satisfação. Pode viver até morrer, até 90 anos, mas vai morrer muito triste, angustiado de não ter experimentado o melhor na sua vida. Né? Então essas experiências a gente só tem na caminhada. É difícil, né? Mas as coisas que acontecem, é igual a mãe a grávida que está para dar à luz, como a Bíblia diz, que ela sente dores, mas quando nasce a criança, ela esquece de toda a dor. Assim também são os frutos colhidos no ministério. Quem é a pastora Ediele? De onde ela veio? Vamos lá. Eu tenho 34 anos, eu nasci numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, bem no interior. Eu falo que Deus ele trabalha com pessoas improváveis. Amém. Eu sou essa improvável. Eu nasci numa colônia no Mato Grosso do Sul, numa cidade próxima de Niuaque. Lá, provavelmente, na época, não tinha nem 2.000 pessoas, nem 2.000 famílias ali. Era uma colônia de sítios, de fazenda. Minha família toda veio de lá. A minha vinda para Bauru, eu falo que é um milagre do Senhor, porque nós não tínhamos acesso ao evangelho lá. Meus avós, por parte de pai, tinham uma reunião na casa deles, e foi uma das primeiras vezes que eu ouvi falar de Jesus e ver alguma manifestação do Espírito Santo. Mas como criança eu tinha medo, porque eu não conhecia. Isso lá? Isso lá. Meus avós paternos abriram a casa para ter uma reunião, então tinha uma reunião uma vez por mês. Eles eram convertidos, não? Eles eram, hoje é considerado uma seita, mas é Igreja da Sã Doutrina. Então, tinha algumas experiências do falar em línguas,
E eu lembro de participar pouquíssimas vezes. Mas, na verdade, o que me marcou não era nem as reuniões, porque meus pais me levavam pouquíssimo lá. Foi a minha avó. A primeira impressão de que eu tive do Evangelho foi eu ver minha avó, muitas das vezes, fazendo os afazeres de casa e cantando louvores da harpa. Aquilo gravou. Eu deveria ter uns 2, 3 aninhos. Mas aquelas experiências, ela cantando, ela me ensinando algumas historinhas bíblicas, marcou no meu inconsciente. É importantíssimo como essa fase da infância absorve as coisas, né? Tanto boas quanto as ruins, né? Mas quando você coloca sementes boas, em algum momento você vai colher aquilo, né? É isso. Hoje eu vejo que esse trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a gente faz com crianças, na verdade, foi a fase em que Jesus foi semeado. Pouquíssimas foram doses ali, Algumas sementinhas que caindo. foram plantadas e que quando chegou a hora certa, eu entendi que eu era alguém diferente. Então, eu nasci nessa cidade, no Mato Grosso do Sul, meu pai teve um problema de saúde muito sério, nós não descobríamos o que era, e então ele entrou em contato com a família dos meus avós, que moravam em Bauru, e veio para cá para o tratamento médico, e aí ele já ficou. Então, eu vim para Bauru, eu tinha 11 anos de idade. Nós morávamos numa colônia muito, muito pobre, muito, muito difícil tudo. Eu lembro que a gente comprava, as crianças, nós nos vestíamos, comprava roupa uma vez por ano. Meus pais trabalhavam na roça, ajudei meus pais na roça, na plantação de algodão. Então, assim, as sementes que foram plantadas em mim da parte de Deus foram na infância. Mas o diabo, eu falo que o diabo, ele sabe o quanto é importante investir nas crianças. E na mesma proporção que Deus foi depositando as sementes no meu coração, o inimigo também. Eu fui molestada com 7 anos de idade por alguém próximo, inclusive a minha família não sabe disso. Eu conto às vezes nos meus testemunhos, mas a minha família não sabe disso. E essa atitude, isso que aconteceu comigo, me marcou tão profundamente. Hoje a gente vê aí falando de depressão, mas na época não se tinha esse diagnóstico. E eu tinha fases da minha vida que eu queria morrer, eu queria a morte, eu só pensava em morrer. Eu me sentia lesada, eu me sentia manchada, eu me sentia suja. Então, e tudo isso veio aflorando na adolescência. Eu falo, a adolescência foi a fase mais difícil. Alguém que é ferido emocionalmente na infância, é na adolescência que você vai ver o resultado daquilo. Isso acaba inflamando na adolescência. Na adolescência. Tudo que é bom e é ruim se potencializa nessa fase, né? E aí nós viemos para Bauru e eu lembro que uma das experiências que me marcou, eu devia ter uns 10 anos de idade, nós estávamos na sala de aula. Inclusive eu procuro até hoje esse professor de religião e eu não achei ele. Eu estava na 4ª série, eu devia ter uns 9 anos de idade, um pouquinho mais, por aí. E aí nós estávamos na sala de aula, numa aula de religião, e foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. E o professor estava ministrando sobre Moisés e Arão, sacerdote. Era uma aula de religião? Era uma aula de religião, olha como grava. E o professor dizia assim, Moisés tinha alguém que ajudava ele no ministério e era o seu irmão que futuramente virou um sacerdote. Alguém sabe o nome desse irmão? E aí veio na memória os ensinamentos da minha avó. E eu lembrei, Arão. E eu disse no meio da aula, Arão era o sacerdote que ajudava Moisés no ministério. Naquele exato momento o Senhor falou comigo. O Senhor falou para mim, eu te chamei para um propósito. Aleluia. Eu te chamei para ser uma sacerdotisa. Eu era criança, eu nem sabia o que significava isso. Que coisa. E naquela sala de aula eu chorei. Eu lembro que eu tentava segurar as lágrimas e eu chorava porque uma voz dizia dentro de mim que havia algo especial para mim. Glória a Deus. E aquilo me marcou. E desde então, Deus foi se manifestando a mim de formas diferentes, usando pessoas na rua para falar comigo. E meus pais nunca entraram numa igreja cristã. Meus pais não levavam a gente. Mas a partir dos 12 anos de idade, eu sabia, eu tinha uma convicção dentro de mim que eu era alguém diferente, que eu nasci para viver algo a mais, que tinha algo para mim, e eu decidi buscar o Senhor. Então eu comecei a ir nas igrejas próximas da minha casa, que não era longe, e eu comecei a buscar o Senhor. E eu fui crescendo, adolescente, chega um momento que dá revolta,
porque eu cresci num lar totalmente desestruturado. Hoje a gente tem conhecimento, né? Mas meu pai, eu sei que ele ficava endemoniado. Meu pai, ele bebia, ele perdia o controle. E eu cresci vendo minha mãe sendo espancada. Eu cresci com todos esses traumas, escondendo os meus irmãos. Eu cresci com o peso de proteger e cuidar, né, dos meus irmãos como se fossem meus filhos. E isso, por muito tempo, foi uma ferida que me bloqueou até mesmo para eu ter filhos. Então, cheia de traumas, depressiva, de dores. Meu encontro com Jesus foi aos 21 anos de idade, verdadeiramente. Nesse meio tempo, na adolescência, pessoas me paravam na rua e falavam: Deus tem um propósito para você. Aleluia. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou do propósito do meu esposo, eu tinha 14 anos. Eu estava num ponto de ônibus e um rapaz passou por mim, ele voltou, olhou para mim e falou assim: Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um esposo para você. E esse homem vai te ajudar naquilo que o Senhor tem. Ele vai te ajudar a firmar seus pés na presença de Deus. E eu não entendia nada daquilo, que aquilo era tudo muito novo para mim. Eu estava querendo viver minha vida, né? De vez em quando, quando batia deprê, eu corria para a igreja. Tem muitos jovens que vão se identificar com isso. Batia tristeza ou alguma coisa fugia do controle, eu corria para o culto de domingo. Mas na segunda-feira eu estava nos mesmos lugares, nos mesmos ambientes, proporcionando novamente para a minha vida aqueles mesmos sentimentos. E nada mudava. E aí eu tentei o suicídio por conta dos traumas, das dores, da criação. Que idade você tinha quando tentou o suicídio? Eu tinha 20 anos de idade. Tentou mais de uma vez, não? Mais de uma vez. Nessa época da revolta. Da revolta, de muita coisa. Porque o trauma, né, não tratado, a psicologia vai ensinar. São gatilhos, né, que a gente tem na mente e de tempos em tempos. Então, eu tinha uma lembrança dos traumas. E conforme você vai crescendo, amadurecendo, o seu cérebro vai entendendo que você está amadurecendo, vem algumas lembranças, algumas memórias. E então, de tempos em tempos, eu tinha memórias novas daqueles traumas da infância. E aí, quando vinha alguma lembrança, a primeira coisa que eu queria era acabar com aquilo. Então, eu queria me suicidar, de alguma forma. Eu lembro que eu não passava no pontilhão aqui da Duque, da Rodrigues, eu não passava, porque eu tinha a sensação que eu ia me jogar. Então, eu evitava certos lugares, mas sempre com aquele desejo de morte, né? Com a mágoa, com a falta de perdão. Não perdoava meu pai. Então, e aí aos 20 anos de idade, bem cansada e de vez em quando indo em algum culto, 2009, eu lembro nitidamente na minha memória, 2009, eu decidi morrer. E aí eu lembro que a minha mãe tomava um monte de remédio para o coração, tomava remédio para pressão. Eu juntei tudo e tomei. Juntei tudo e falei: de hoje não passa. Para você ter uma noção, minha mãe tomava remédio do coração e ela tomou em um horário errado. Ela passava mal. Ela tinha que ir para o médico. Agora você imagina, eu juntei tudo. Pressão, coração, juntei todos os remédios. Falei: hoje eu vou dar fim nisso. E tomei. E na época eu fazia faculdade, tomei aqueles remédios, eu lembro. E eu falei assim: eu não vou acordar na segunda-feira. E passei mal na madrugada e nada acontecia. Nada. Só deu uma tremedeira e nada acontecia. Eu falava: não é possível. Aí na segunda-feira tinha faculdade, eu premeditei. Eu falei: não, eu vou para a faculdade e no caminho da faculdade eu vou me jogar, porque eu ficava no ponto de ônibus, esperando os ônibus. E no final da faculdade, porque os ônibus vinham, a maioria não parava, era o ponto final, já estava encerrando o expediente, eu vou me jogar debaixo daquele ônibus e ali eu vou dar fim. E eu lembro nitidamente desse sentimento. E o Senhor sempre ministrando no meu coração: eu tenho algo a mais para você. Isso não vai resolver seu problema. E aí eu lembro que nesse dia eu decidi me jogar no ônibus, encostou uma pessoa do meu lado e começou a falar de Jesus. Glória a Deus. Então, o Senhor sempre... Às vezes a gente quer ouvir Deus, a gente acha que Deus vai se manifestar a nós com voz de trovão, que Ele vai descer e Ele vai bradar, como alguns testemunhos, né? Mas Deus usa pessoas, Deus ainda... de forma muito natural. Talvez estejam pessoas ali, pastor, aqui, que estejam passando por situações como essa, pedindo para Deus falar. Talvez Deus está falando agora com você. É isso. E aí Deus sempre colocava alguém para dizer: você é importante. Aquele: Jesus te ama, Ele te enxerga. E às vezes a gente tem isso tão banal, mas Jesus te ama por 2 vezes me salvou. Amém. E eu lembro de ouvir e aí eu tomei uma postura. Eu falei: chega. Meu maior sonho sempre foi ter família, porque eu vim de uma família
totalmente fora. Então, eu olhava para o casamento dos meus pais e eu dizia, eu não quero viver o que meus pais vivem, eu quero ter família. E essa foi a área que o diabo mais trabalhou. Então, eu lembro que eu estava num relacionamento e eu disse assim, esse ano, era final de 2009, esse ano vai ser diferente. Ou eu vou morrer de vez, ou minha vida vai ser transformada. E na virada de 2009 para 2010, eu dobrei o joelho meia-noite e eu fiz uma oração sincera. O Senhor citou, pastor, sobre Jonas, e eu lembro que um dos primeiros textos que eu li foi Jonas 2, que dizia, do ventre do inferno eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Aleluia. Eu me senti esse Jonas fugindo do Senhor desde os 14 anos, quando eu comecei a entender o que era de fato Jesus, e me chamando. E eu fiz aquela oração como Jonas, na barriga do peixe. E eu disse, Senhor, me recebe, me aceita no teu reino. Não interessa o que eu tenha que fazer para entrar no teu reino. Amém. Eu lembro que eu disse exatamente assim para o Senhor. Se eu tiver que limpar o chão do céu, que assim seja. Amém. Mas Glória deixa eu entrar no teu reino. E Deus ouviu aquela oração. E minha vida nunca mais foi a mesma. Aleluia. Nunca mais foi a mesma. O Senhor me cercou de pessoas. Eu fui atraída para a presença de Deus, porque nisso eu vivi algumas experiências espirituais. Quando eu decidi, eu aceitei Jesus no meu quarto, de fato. Eu comecei a ser perseguida espiritualmente. Pessoas possessas de demônio manifestavam do meu lado, na rua. Eu senti uma perseguição no mundo espiritual. Eu tive algumas experiências com algumas entidades, naquela fase dormindo e acordado, que você sabe que você está no mundo espiritual. E ali eu vi que tinha alguma coisa acontecendo por causa de uma decisão. Eu falei, bom, e se está acontecendo alguma coisa, se no mundo espiritual está havendo mover, é sinal de que tem alguma coisa diferente em mim. Amém. E eu preciso viver isso. Então eu comecei a buscar o Senhor, desesperadamente. Fui convidada para ir numa igreja e eu fui, aceitei a Jesus publicamente. E ali começou o meu processo de restauração, de cura, de perdão, porque o perdão é algo libertador e cada vez mais eu aprendo mais. A partir do momento que eu decidi perdoar meu pai, a partir do momento que eu tinha grande rancor, grande ódio dele, eu dizia para mim mesmo, quando eu for maior de idade, quando era criança, eu dizia, e meu pai beber desse jeito novamente, eu vou matar ele dormindo. Eu imaginava a cena de ódio, de ver o que a minha família vivia por causa do álcool, por causa das drogas. E ali eu perdoei. E eu sentia literalmente as cadeias se quebrando na minha vida. Essa liberação do perdão foi de uma vez só ou foi um processo? Foi um processo. Primeiro um processo de perdoar meu abusador. Eu nunca tinha tocado naquele assunto. E logo que eu me converti, eu já conheci o meu esposo. Foi algo fora do normal. Eu já conheci o meu esposo. E eu lembro que eu tinha algo dentro de mim. Eu não posso me casar sem não colocar as claras para ele quem eu sou. Então, a primeira vez que eu confessei sobre o que havia acontecido na minha infância, porque hoje eu faço um trabalho com crianças, a gente trabalha com crianças e eu enxergo muito isso. Meus pais eram cuidadosos, minha mãe era muito cuidadosa comigo. Mas os pais muitas das vezes não percebem o que está acontecendo com o filho, mas muda o comportamento. A criança, ela não conta porque ela tem medo, e eu era ameaçada. Se você falar alguma coisa para alguém, vai acontecer uma tragédia na família. Então, eu guardava aquilo. E é tão importante, né, pastora, que os pais percebam, porque hoje é uma correria tão grande, os pais trabalham, a mãe trabalha, o pai trabalha, e quase não sobra tempo para acompanhar os filhos, né? E às vezes os filhos estão falando, gritando, na verdade, de uma outra forma, não falam, né, o que está acontecendo, mas o comportamento é como se fosse um grito de desespero, de socorro, e os adultos não conseguem. Às vezes a criança nem consegue falar com palavras, né? E é hora da sabedoria do pai, a mãe chegar e tentar descobrir o que está acontecendo, porque ali pode estar acontecendo algo muito sério, que vai comprometer a vida da criança para sempre, não é verdade? É isso. Eu percebi hoje, olhando para trás, eu me isolava. Então, como eu tinha medo, eu pensava nos meus irmãos, então eu me isolava. Tinha momentos
que era aquela criança que brincava, que ria, e de repente, do nada, muda o comportamento. Então, a gente tem que ficar de olho. E ali foi um processo de perdão, primeiro perdoando o meu abusador. E é engraçado que quando você na fase da adolescência, todos esses gatilhos, você acaba que atrai só pessoas que vão repetir com você. Então, na minha vida, na parte de relacionamento, eu tive 2 noivados. Eu só atraía pessoas que, de alguma forma, ia abusar emocionalmente, que não cuidaram, que não só abusaram. Então, você acaba entrando num ciclo, né? E essa parte, liberar perdão, foi libertador para mim. Amém. E depois perdoar meu pai, da mágoa, do ressentimento que eu tinha contra aquela situação que a gente vivia, né? Você lembra quando aconteceu isso? Do peso que saiu de você, da libertação que aconteceu? Lembro. Eu lembro de quando eu comecei porque às vezes a gente passa traumas na infância, a gente passa algum tipo de trauma e eu caía na seguinte besteira. Eu sei que você vai se identificar, você que passou por isso. Eu vou fingir que eu não lembro. Eu vou fingir... Quando você deita a cabeça no travesseiro, tem certos momentos da nossa vida, a gente deita a cabeça no travesseiro, é onde vem. E eu sai pensamento, não quero lembrar disso, isso não aconteceu, eu estava me enganando. E uma das coisas que eu aprendi, aquilo que me gera dor, quanto mais eu confesso, quanto mais eu falo, quanto mais eu... Não é esconder, o diabo gosta de coisa escondida, o diabo gosta de coisa camuflada, ele gosta de coisa que ninguém mais tem acesso, porque ele consegue trabalhar no que está em oculto. Mas quando você coloca as claras, ali começa o processo de cura. Quando eu decidi falar para o meu noivo, né, que hoje é meu esposo, começou o meu processo de cura. Eu coloquei as feridas abertas. Olha, isso aqui ainda dói em mim. Como vai ser esse casamento? É muito importante isso, pastora, porque é exatamente quando a gente expõe diante do Senhor. Eu me lembro do Naamã. Naamã, ele era um leproso e queria ser curado assim com o profeta dissesse assim para ele. Mas a palavra de Deus foi: você vai e desce no rio Jordão, mergulha 7 vezes. Por que ele estava indo embora? Porque era muito difícil tomar banho no rio? Não é difícil. O problema dele, como um homem muito importante, ele escondia. Nós vimos nos filmes da época, eles colocavam os muito leprosos, que eram muito importantes, colocavam uma máscara, inclusive, né? Uma máscara de madeira, para que ninguém visse o rosto dele, porque de fato é feio. A dor é feia, por isso que a gente esconde. Se fosse bonito, a gente falava para todo mundo. A gente esconde. E a palavra de Deus para Naamã é: vai lá, desce no rio, porque ele tinha que despir-se na frente dos seus soldados, tirar para que todos vissem. E quando você expõe, você fica muito vulnerável. E diante de Deus você precisa ficar o mais vulnerável possível para confiar que o toque de Deus vai te curar. É para curar aquilo. Até que o ajudante dele falou: mas, meu senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor faria? Ele só está pedindo para tomar um banho no rio, mergulhar. Na verdade, aquilo era o mais difícil para o Naamã. Ele daria todo o dinheiro, toda a riqueza dele, mas aquilo ia doer muito. Mas foi ali que ele foi curado, quando ele se expôs, abriu diante do Senhor. Não é se abrir diante das pessoas, não. Né? Porque às vezes a gente gosta de falar dos problemas para que as pessoas acariciem. Oh, coitadinho, tadinho, né? Mas é diante do Senhor que você precisa colocar isso para ser curado de uma vez por todas. Não é isso? É isso. E essa questão do coitadinho é muito sério. Porque depois passou-se os anos, quando eu expus, Deus tratou aquelas lembranças, o perdão. E ali, nesse processo, de fato eu comecei a sentir Deus de uma forma diferente. Entender que Deus era o meu pai. Isso para mim era difícil, porque o relacionamento com meu pai, a referência de pai que eu tinha não era uma boa referência. Então ali, Senhor, começou a trabalhar na referência que eu tinha de pai, me mostrar que ele era meu pai. Amém. E no futuro, depois já mais ou menos 5 anos exercendo o chamado, veio outras lembranças do abuso, e aí eu entrei num outro processo de cura, que aí realmente a depressão bateu forte. Muita coisa, muita pressão no ministério. Quantos pastores, líderes a gente não conhece, né? E eu lembro que quando meu esposo percebeu que eu estava depressiva, porque foi juntando, meu esposo falava para mim: você está depressiva? Eu falava: não, eu vou orar. E era jejum, oração, e aquele sentimento não saía. Porque muito jovem, eu me converti 20 anos de idade, 21 eu estava casada, 23 eu e meu esposo ungidos a pastores, nós temos a mesma idade. Nós mergulhamos no ministério, cresci muito espiritualmente.
mas alma, maturidade era zero praticamente. O processo de maturidade de Deus, para Deus nos amadurecer, é com dificuldade, é problemas, é situações desfavoráveis, é isso que nos amadurece. Conforto não amadurece ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu cresci muito, a nível espiritual, a alma era deficiente. A alma precisava ser curada em áreas. E é um processo. Eu aprendi que, enquanto nós estivermos aqui, é necessária a cura. E às vezes a gente acha, não, porque eu sou líder, porque eu sou pastor, eu não vou sentir angústia, eu não vou sentir... Hoje está mais claro. Hoje, pastores e líderes se permite ser vulnerável. Deus está trabalhando aí. Está trabalhando. Porque existe uma carcaça de ferro, né, do orgulho, de não ser vulnerável diante das pessoas, né? E às vezes até exige, porque quando o pastor se torna fraco ou se mostra fraco, as pessoas ficam mais fracas, desesperadas ainda, né? Porque, poxa, confiávamos tanto no pastor e descobrimos que o pastor sangra. O pastor é como nós. E, na verdade, o Senhor quer restaurar os pastores também. E mostrar para todos que pastor é gente de carne e osso, não tem sangue azul, tem os seus problemas, suas dificuldades e precisa ser cuidado também, não é verdade? E aí foi essa fase de aprendizado já como pastora. Então eu aprendi que eu lido com a depressão desde a adolescência. Hoje eu aprendi como lidar, como vencer, o que não fazer, né? E teve uma fase que eu me sentia coitadinha. A fase que a segunda leva da depressão, vamos dizer assim, bateu na porta do meu coração, eu me sentia a coitadinha que foi abusada. Aí a gente entra numa outra fase, o diabo te pega em uma outra área. Olha que dó de você, saiu de onde saiu. E essa é uma areia movediça, quanto mais você se mexe, mais você afunda. Porque, de repente, ninguém se importa com você. E você se torna o seu próprio bajulador. Isso. Né? Autocomiseração, isso chama. Autocomiseração. Né? Você fica com pena de si mesmo e isso vicia. Isso mesmo. Né? Porque se alguém fala, você tem que ser mais forte, aí você se defende. Não, ela é coitadinha. Você falando pra você mesmo, né? Ela é coitadinha, não fala assim com ela, você não sabe o que ela passou, você não viveu isso, né? Autodefesa, na verdade, impedindo que você seja liberto, seja curado. Quando rompe isso, liberdade, né? E aí foi a segunda fase do perdão, você vê, né? Perdoar as pessoas e depois eu aprendi a me perdoar. Então, a gente fala muito do perdão para o outro, mas muitas das vezes a gente está carregando sentimentos em que nós não nos perdoamos. Eu não me perdoava. Eu não me perdoava por situações, por ter vivenciado e ter aceitado muitas das coisas. Na verdade, não tinha estrutura. E aí, quando eu saí dessa fase de autocomiseração, que o Senhor começou a me ensinar, olha, você não é essa coitadinha, não. Você passou por tudo isso, mas eu estava ali com você, eu te guardei. Aleluia. Você é minha filha. Amém. Se posicione como minha filha. E ali eu comecei a vencer o processo da depressão. Porque muitas pessoas hoje tomam remédio. Gente, eu não sou contra. Se precisar, eu tomo novamente. Mas muitas pessoas ficam dependentes do remédio e acham que só o remédio vai resolver. Eu tinha, sim, uma enfermidade no físico, mas a maior enfermidade estava ligada na minha alma. Eu precisava ser curada na alma. Só que o meu posicionamento, ao invés de me trazer cura, estava me fazendo mais doente. Que era o quê? A coitadinha. Ai, que dó de mim. Vamos tomar aqui o remédio, vamos ficar aqui dependente. Uma hora o remédio vai fazer efeito. E, na verdade, Deus queria, sim, tome o remédio, mas se posicione. Você não é esse trauma, você não é essa dor. E isso aí é fortalecimento. Eu vou te usar nessa área para ministrar que eu ainda faço, para ministrar que eu recebo esse tipo de pessoas que passaram pela mesma dor. As suas cicatrizes não sangram mais. Ela é testemunho, aleluia. Mostre elas. Aleluia. E ali foi que eu entendi que Deus estava me chamando, né, para uma área específica. E foi quando eu aceitei, conheci meu esposo, foi quando a gente se casou que deu início a tudo. Mas eu comecei na igreja como ministra de dança. E eu só queria ser a menina da dança. Eu só queria dançar. E o chamado do Senhor começou a queimar no meu coração. Tem um texto em Jeremias 20, que Jeremias vai dizer assim que ele tentou fugir do chamado, e a palavra dele não era tão agradável. E ele não queria mais profetizar. E a Bíblia vai dizer que ele, não vou mais falar disso. Não quero mais saber disso, de vivenciar isso.
e ele se cala. E ele O vai duro é dizer, aguentar. e ele vai dizer justamente isso. Não tem como, há um fogo queimando dentro de mim. Ele vai ficando igual aquele bonequinho da Michelin. É. Vai estourando, uma hora explode. Uma hora explode. Tinha um fogo queimando dentro de mim, conforme Jeremias vai declarar. E esse fogo me consumia. Então, automaticamente, estava eu falando de Jesus para alguém. Automaticamente, estava evangelizando alguém no trabalho. Porque é a mulher samaritana, é a mulher no poço. Amém. Você recebeu o confronto das suas dores. Você recebeu a salvação, né, da tua alma. E você vai querer compartilhar isso com alguém, porque está queimando dentro da gente. E esse queimar, eu só queria ser útil. Então eu falava, Senhor, quero ser útil. Deus nunca disse para mim especificamente, olha, hoje sim, né? Mas quando você começa, Deus não vai vir com a revelação completa. Ele nunca apontou o dedo para mim e disse, vou fazer isso, vou te usar nisso, especificamente lá no início. Não. Gente, eu sou de um tempo ainda que a gente subia monte para orar. É do reteté, irmãos. Do reteté. É do fogo. Então, eu acredito em profecia, acredito em revelação, vivo muito isso. Meu casamento foi isso. Deus me revelou o nome do meu esposo antes de eu me casar. Deus me deu a ordem para fazer as alianças antes dele chegar. Foi algo fora do normal. Eu sei que muitos talvez estão aí, não acreditam, mas eu vivi essas experiências. Foi assim que ela já intimou? É você, Deus falou, não adianta fugir. Foi bem por aí. Não, mas Deus falou com ele primeiro. Aí é jogo sujo, né? Pô, Deus falou, então não tem como. Mas foi algo assim, uma experiência, as experiências que eu tive com Deus. E eu só queria compartilhar essas experiências com alguém. Amém. E foi assim que iniciou o ministério. Eu só queria ser útil. Lavava banheiro de igreja, se tivesse oração eu estava no meio, se fosse evangelizar eu estava no meio, né? E o desejo só de agradar a Deus, o desejo. E aí o Senhor vai olhando para nós, acho que Deus olha para nós e fala assim, olha, dei um trabalho ali para ela e ela está se esforçando para fazer, vamos aumentar o nível. Amém. Geralmente as pessoas querem começar, o pessoal chega na igreja, geralmente a ideia é que trabalhar para o Senhor é cantar no louvor, a dança, é o pregar, né? Pregar é tipo assim, é o plano de carreira final, né? Pregar, pronto. E, na verdade, geralmente o Senhor chama aquele que está fazendo o que tem para fazer. É isso. Né? Tem que arrumar as cadeiras, tem que limpar os bancos, tem que evangelizar, qualquer coisa, os voluntários. Né? O Senhor chama aqueles que são voluntários. Já está ali, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, então, esse mesmo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que seja fiel no pouco e no muito te colocarei. É a parábola dos talentos, né? Deu uns talentos só. Desenvolve esse, transforma em 2, depois o Senhor te dá mais, né? E o caminho do Senhor é assim. Como que foi o teu chamado para o ministério? Quando foi que Deus falou assim, agora eu quero algo mais para você? Houve um marco na minha vida. Primeiro, eu falo que junto com o chamado ministerial veio a responsabilidade. Eu subi o monte, eu lembro que a igreja tinha subido o monte para orar. E eu era a menina que limpava a igreja. E eu sonhava, almejava em ser útil. E a dança sempre me atraiu, até porque Mato Grosso do Sul nós dançávamos forró, que é uma beleza, né? E a dança na igreja sempre me atraiu por conta que eu sentia Deus. Eu não entendia a palavra. Eu não conseguia entender o que estava sendo pregado. Neófita, nova na fé. Mas alguma coisa falava comigo enquanto as meninas dançavam. Eu sentia o arrepio, eu sentia Deus. Eu chorava e não sabia por que chorava, né? E aí a gente subiu no monte e chegou lá no monte, o pastor começou a orar, profetizar. Eu não tinha experiência nenhuma ainda com o Espírito Santo, não sabia o que era de fato isso. Sentia, mas não entendia que era ele. E ali naquele dia eu recebi os dons de línguas. E não foi só os dons de línguas. Naquele dia a visão se abriu. E ali eu recebi o dom da profecia e comecei a enxergar um mundo espiritual diferente. Glória a Deus. O pastor colocou a mão na minha cabeça e falou assim, hoje Deus te marca. Hoje Deus destrava os dons ministeriais para áreas que o Senhor quer te usar. A partir de agora você está proibida de orar em português. Eu lembro muito disso. E eu senti um travar na garganta e não sabia o que era. E aquele povo orando em línguas do meu lado. E aí o Senhor soltou ali, eu comecei a profetizar, a orar em línguas. E eu comecei, naquele exato momento, eu tive uma visão dos céus abertos. E ali, não foi ninguém que me falou, foi eu, o Senhor. Veio o dom de língua, veio o dom da profecia, porque eu lembro que eu entregava uma profecia para o pastor orando em línguas e eu via o que estava acontecendo no mundo espiritual.
E ali o Senhor falou, eu te chamei para o ministério. Né? E eu estava noiva já do meu esposo nessa fase, foi muito rápido. A gente se conheceu no mesmo tempo que eu me converti, eu já o conheci fazendo a obra de Deus e nós entramos em oração. Eu lembro que a gente orou por 3 meses e em 9 meses nós estávamos casados. E então tinha que orar para se relacionar, né? E nós tínhamos plena convicção, não foi pastor que disse, não foi ninguém que disse. Eu tive a minha experiência com Amém. Deus a respeito de relacionamento. Deus colocou no meu coração a convicção que era Ele. Porque quando eu conheci, eu falava, não, esse menino não é homem para mim. Ele é um menino, gente. E aí, o Senhor falou comigo, ele veio, conversou, vamos orar, Deus me mostrou você é a esposa para mim e tal. Eu falei, como é isso, orar? Ele falou, a gente vai orar por um período e se Deus falar, colocar no seu coração, a gente se casa. Eu falei, mas como você vai casar com alguém que você não conhece? Ele falou, vamos indo, você vai descobrir. Eu lembro que a gente orou, ele falou com o pastor, a gente orou por 3 meses. E eu lembro que Deus ministrou comigo, tratou comigo e disse, esse é seu esposo. Esse é a pessoa com qual você orou a mim, né? E foi muito profético. Eu fui madrinha de casamento nessa fase, fui madrinha de casamento de uma amiga minha, no ano anterior de eu me casar, e ela jogou o buquê e o buquê caiu nas minhas mãos. Quando caiu na minha mão, o Senhor disse assim pra mim, 2010 você casa. E eu não tinha namorado, noivo, nada. E ali então o Senhor foi falando comigo em sonhos, em visões. Então eu já estava noiva, o meu ministério, o chamado, deu-se início no início do meu casamento. Porque a gente se casou e uma semana após o casamento nós abrimos a nossa casa para o culto no lar. Então... E foi ali que foi o pontapé inicial. Foi ali. E eu sempre assim, eu quero agradar a Deus, mas eu tô contente em ser a menina que dança na igreja. Eu tô contente em orar em línguas, eu tô contente em ser cheia do Espírito Santo. É a zona de conforto. Na zona de conforto. E ali quando a gente abriu a casa para as pessoas, para culto, tinha culto que dava 50 jovens. Numa salinha 2x2, ficava a gente do lado de fora das janelas. Que benção. O culto iniciava 8 horas, terminava 9h30. Nunca terminou 9h30. A gente já ficou nos cultos 3 da manhã, com a casa cheia de jovens orando em língua, profetizando. Pessoas, a gente ficava embriagado com a presença de Deus. Então ali começou. Meu esposo comprou uma Bíblia para mim, entregou na minha mão e disse assim para mim: Deus tem mais para você. Você está aqui, se você ler, se você tiver alguma dúvida, você me pergunta, mas Deus quer te usar na palavra. O meu maior incentivador foi Ele. Não foi revelação, não foi ninguém, foi Ele. Amém. E eu só queria ser útil. Eu falei, como eu posso te ajudar com esse trabalho? Ele falou, lê a Bíblia, eu vou ministrar um dia, você ministra no outro e vamos indo. E foi assim. E aí a gente começou, meu esposo tem um testemunho, ele vai contar aqui, ele vai estar aqui contando. Ele saiu, né, das drogas, do vício. E aonde a gente foi parar? A gente foi parar nos lugares onde o vício está estabelecido, onde as drogas reinam. A gente ia fazer um trabalho dentro de comunidade. É muito interessante como Deus faz isso. Você disse que tudo aquilo que você passou serve hoje para ajudar outras pessoas que você viveu, né? O que as pessoas vivem aí. Então é muito mais fácil você ter empatia pela dor do outro, porque você esteve lá. Nem sempre é assim, mas muitas vezes quando Deus tira você de uma situação, Ele vai usar aquilo para ajudar outras pessoas, né? Assim como o teu esposo veio do mundo das drogas, também vai poder se identificar com outras pessoas, vai ter um pouco mais de ferramenta, um pouco mais de conhecimento, de entendimento para aquilo. São ferramentas que o Senhor usa. Às vezes o diabo quer jogar alguma coisa na nossa vida, né, como ele faz na vida de todo mundo, para tentar prejudicar a pessoa, mas ele se arrepende depois, porque aquilo vem muito mais forte pelo contrário depois, né? Uma ação requer uma reação igual ou oposta, né? Então aquele rebote vem contra ele, o diabo se arrepende de tocar naqueles que o Senhor levantou. É bem isso. E é a área em que Deus me usa, é a área em que eu consigo olhar, porque eu já passei, eu já estive nesse lugar. As mulheres que chegam nos trabalhos que a gente faz são mulheres que sofreram abuso, mulheres que estão muitas das vezes escravas da depressão, crianças que a gente tem a sensibilidade, porque eu já estive ali, de olhar e falar tem alguma coisa errada com essa criança, de perceber, né? E as pessoas que chegam e que participam da nossa vida são pessoas que justamente viveram
as mesmas áreas, as mesmas dores. É bem isso. Deus, ele tem o poder de transformar. Só Deus pode transformar. Aonde o diabo achou que foi maldição, aonde o diabo achou que ia escravizar, aonde ele achou que seria a morte, quando a gente se posiciona na presença de Deus, Deus transforma a maldição em bênção. As cicatrizes ainda estão aqui, as marcas estão aqui, curadas e restauradas. E quando eu olho para alguma mulher que está nessa situação e eu mostro as minhas marcas, o comportamento muda. Porque ela não está conversando com alguém que é indiferente àquela dor. A maioria das vezes elas olham para mim e falam, pastora, como você superou? Eu falo, vem cá, tem um segredinho, tem Jesus. Amém. Foi Jesus que me ajudou a superar. Eu, por mim mesma, não daria conta. Elas começam a olhar no espelho e ver a outra delas restaurada. Isso. Quando vê o seu problema é igual ao delas, elas percebem, ela teve o mesmo problema que eu, mas ela não é igual a mim. É isso. Tem alguma coisa que ela fez que eu quero transpor essa barreira e chegar onde você está. É isso. Né? E aí é onde Deus se manifesta para curar. Da casinha, com 50 jovens, virou uma igreja? Como foi? Nós fazíamos um trabalho, né? Nós tínhamos um pastor, o pastor cuidava de nós, meu primeiro líder. Nós fazíamos um trabalho, essas pessoas nós levávamos para a igreja. E nós ficamos nesse ministério por 7 anos. Foi lá que eu me casei, foi lá que o Senhor abençoou, ungiu a pastor. Nesses trabalhos. E é legal da questão da unção, né? Nós éramos muito jovens. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, meu pastor era mais louco que nós, né? Que homem doido. Hoje eu vejo, é Deus, né? Porque o chamado pastoral vem do Senhor. Amém. E ele não chama ninguém capacitado, não. Ele capacita, né? Então, capacita no caminho. No caminho. Muitos jovens e com esse trabalho, e nós gostávamos das comunidades, tem algo que eu falo na igreja que o pessoal quando escuta arrepia. Eu falo assim, ó, a primeira oração que eu fiz por vidas, eu disse num culto de missão, eu disse, Senhor, dai-me aqueles que ninguém mais quer. Dá aquela mulher, Senhor, que nenhum pastor quer mais cuidar, porque já não vê solução. Amém. Dá aquele povo, Senhor, que ninguém mais, porque esses não vai ter disputa. Esses daí que ninguém quer cuidar, não vai ter disputa no reino por eles, né? Esses daí ninguém vai brigar por eles. Então, já que ninguém quer dar pra mim, eu quero. Porque um dia eu fui essa. Dá aí pra mim que eu cuido. Amém. E eu lembro que eu fiz essa oração no culto de missão e eu acho que o Senhor olhou e falou assim, amém, então se prepara, né? Sem pretensão, irmão, só com o desejo de fazer a obra. Eu nunca me vi pastora, eu nunca me vi assim. Meu desejo sempre foi agradar ao Senhor. O ministério veio com a consequência desse desejo. Amém. E daí nós ficamos nessa igreja por muitos anos. Meu sonho era ser missionária. Meu sonho era ser enviada para os confins da terra, sabe? Eu vim de uma colônia e eu queria, não, Deus, me envia para algum lugar. Me envia para o fim do fim, entendeu? Onde vidas vão precisar ouvir tua palavra, onde ninguém escute. E não era fora do Brasil. Eu sempre me vi em colônias, em lugares pequenos, da onde eu saí. E Deus olhou e falou assim, não, você vai ficar em Bauru mesmo, entendeu? Mas eu vou te colocar em Bauru em lugares que ninguém quer ir mais. E foi isso. E aí nós estudando para missões, eu lembro até hoje, estudando sobre missões, eu e meu esposo, convictos que nós iríamos, né? Orando ao Senhor ali, Senhor, o que o Senhor quer, né? E aí começou a chegar pessoas. Um casal que estava sem igreja, não se encontrava. A gente pode ir na casa de vocês de sábado, estudar a Bíblia. Aí vocês já imaginam o que acontece, né? Aí vem uma família, e eu lembro que eles eram de Piratininga, então eles iam todo sábado para fazer louvor, culto em casa. E começou assim. Aí daqui a pouco foi chegando uma família, porque nesse meio tempo, independente de igreja, de lugar, quem queima por Jesus não consegue ficar parado. A gente sempre trabalhou para o reino, fazia em casa marmita para morador de rua e orava, fazia comida e falava assim, Senhor, envia um morador de rua aqui em casa que eu acabei de fazer comida e eu gostaria de abençoar alguém. E bater palma, sabe? De botar no carro, sem igreja, sem lugares. A gente tem que entender isso. Quando você queima por Jesus,
você sendo reconhecido ou não, você vai queimar por Jesus aonde for. Amém. Você não precisa de um óleo, isso é consequência. Porque as pessoas, às vezes, eu encontro pessoas que falam, nossa, que lindo o trabalho que vocês fazem. Como se a gente fizesse algo que é fora do normal. E, na verdade, esse é a base do Evangelho. É o que Cristo falou lá na dispensação dos 70. É o ID, é você fazer algo por alguém. É o básico. É o básico da igreja. Dizem que, alguém falou essa frase, que as pessoas andam tão frias que quando aparece alguém com a temperatura normal, acham que ela está com febre. É isso. Porque isso é o arroz com feijão do Evangelho. É isso. E nesse tempo, independente de lugar, de igreja, se é pastor, se não é, de unção, a gente decidiu, no meu casamento, quando a gente casar, nós vamos fazer a obra de Deus. E a gente colocava comida no carro e distribuía para as pessoas. E aí foi chegando um, foi chegando o outro e virou uma reunião dentro de casa. Virou uma reunião e da reunião nós ficamos um ano e íamos com esse pessoal para a igreja que congregávamos e não teve como, porque eles se identificavam conosco. E ali foi chegando, só desviado, só gente que não... Caverna de Adulão, só gente problemática. Só gente doida, só gente doida, só gente quebrada, gente endemoniada, gente que a gente teve que fazer todo o processo. Não veio ninguém perfeito, não veio ovelhinha pronta, não veio pastor, não veio obreiro pronto. Foi todo esse Só veio trabalho. gente quebrada. Só. Glória a Deus. E lindo, porque é nesse trabalhar de você conhecer a ovelha te conhecer, de você que é gerada aliança. É nisso que é gerada aliança. Amém. Né? E ali a gente gerou aliança com pessoas. E às vezes eu olhava para tudo aquilo e falava, Senhor, o que essas pessoas veem em nós? Porque às vezes pessoas mais velhas que nós. Senhor, o que essas pessoas veem em nós? O que eu vou falar para esse povo? Antes de eu subir no altar para ministrar, às vezes eu vou em alguns lugares ministrar, que não é a minha casa. Eu vou com o coração temente, eu pego a Bíblia e falo, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, olha de onde eu saí. O que eu vou falar para esse povo? Pessoas muito mais velhas do que eu, com muito mais experiência do que eu, né? Mas é a graça de Deus. Amém. É a graça. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado a respeito de ministério, porque nesse processo todo, com a igreja, nós estávamos com a igreja montada, né, no bairro, tudo fluindo bonitinho, as pessoas chegando, e de repente o nosso coração azedou naquele processo, a gente não tinha alegria. E aí oramos ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Nós não estamos sentindo alegria, parece que é um peso a igreja. Né? E aí o Senhor ministrar, eu quero vocês com os perdidos, eu quero Aleluia. Vocês em bairros que ninguém mais quer estar. E aí o Senhor ensinar a respeito do servir, o verdadeiro chamado. João 13 vai dizer que na última ceia Jesus lava os pés dos discípulos. E ele fala, se eu sendo o Senhor faço isso, sigam o meu exemplo. E quando eu me deparo com esse texto, que é o foco do ministério, do meu ministério, do chamado, o Senhor me chamou para servir, independente do lugar, independente de pessoas. É a bacia e a toalha. Deus, o maior chamado de um homem e de uma mulher de Deus é carregar a bacia e a toalha. Amém. Qual Jesus deu exemplo em João 13. Servir. Servir. E o que é lindo do servir que Deus tem me ensinado nesse tempo é que o verdadeiro servir não é você fazer algo por alguém que tem condição de te recompensar. Não, isso aí é outra coisa. Isso não é servir. Porque se eu venho aqui e faço algo por você e espero a sua recompensa, não estou te servindo, eu estou sendo interesseira. O servir de verdade é eu fazer algo por alguém que não tem condição de retribuir. Porque aí esse que não tem condição de retribuir, quem vai retribuir a mim é o Senhor. É importante salientar que o servir é para Deus, não é para o próximo, não é para a pessoa. Isso. Você serve o próximo, mas não por causa do próximo. Não por causa Você do serve o próximo por causa do Senhor. Por causa do Senhor. E o Senhor disse assim, nesse tempo para mim, filha, eu estava orando a respeito de humildade e de soberba. Lendo Ezequiel 28, 14, a queda de Lúcifer, eu estava nessa fase lendo, medo. Porque você começa... Esse trabalho que a gente faz é um trabalho... Quando Deus coloca um propósito no teu coração, normalmente quando envolve vida, você nunca vai ter recurso, você nunca vai ter estrutura para exercer esse propósito, você só vai ter um sonho e uma visão, agradar a Deus. Amém. Então você não vai ter nada pronto, você vai ter que dar o primeiro passo de fé, né?
E quando nós demos o primeiro passo de fé, de trabalhar com crianças, trabalhar com pessoas já em estado de rua, em trabalhar com pessoas com situações que não tem como nos retribuir. Qual foi o primeiro trabalho? O primeiro trabalho foi com morador de rua, entregando marmitas. Na cidade? Na cidade, nas praças, nos bairros, nós reunimos esses irmãos que estavam em casa. A gente fazia isso antes, né, sozinho, só eu e ele. Aí esses irmãos foram chegando, eu falei assim, bora juntar aqui e fazer um trabalho. Porque essas pessoas começaram a ofertar, elas estavam sem igreja. E elas começaram a ofertar lá em casa. O que nós vamos fazer com essa oferta? Ah, vou mandar para missões? Não, vamos fazer a missão aqui mesmo. Amém. E aí nós reunimos, começamos a cozinhar. 700, eu lembro do ano, primeiro ano, nós fizemos 700 marmitas no ano. Talvez você está olhando aí, você fala, é muito pouco. 700 marmitas com 10 pessoas, cozinhando todo sábado na sua casa, no fogãozinho de 4 bocas. E nós não fazíamos sopa, porque quem está na rua, a sopa não sustenta, gente. Nós fazíamos arroz, feijão, quem que não gosta, gente, de um ovo frito? Fazia um refogado de alguma coisa, fazia ali uma mistura, botava aquela marmitona grande, ia nas comunidades, ia nos lugares entregar. Foi assim que começou a igreja em si, a estrutura. Então, é assim que começou o chamado, né? E aí Deus foi falando conosco, abre o ministério, usando pessoas, e a gente fugindo disso. É tão bom ser pastor auxiliar, tão bom você sentar, não ter responsabilidade, né, do aluguel, da estrutura. É bom, gente. Não, tá bom. 7 anos como pastor auxiliar, tá bom, vamos continuar servindo. Logo, logo Deus nos envia, né? E aí o Senhor começou a falar de fato. E aí a gente não teve mais sossego, mais paz, o fogo queimando. É necessário dar início a um trabalho. E foi assim que nasceu. E nesse meio termo eu trabalhava numa casa de recuperação feminina em Bauru. Então, a minha terça-feira eu ofertava lá. Eu folgava no serviço. Qual e casa que era? Casa de recuperação feminina, Efraim, lá no Brasil, para Cristo. Hoje não tem mais, né? Hoje não tem, infelizmente. Inclusive, acho que não tem nenhuma casa feminina. Não tem, porque às vezes as pessoas perguntam, não tem aqui tem na região, mas em Bauru não tem. Masculina tem até algo bastante, né? Várias, né? Mas feminina acho que não tem nem próximo, né? Inclusive, eu fui tratada, curada da depressão, eu tomava medicação na casa. Eu já tenho estudo provando que quando você faz algo por alguém que não tem condição de te retribuir, é liberado ocitocina, que é o mesmo hormônio que a mulher libera no parto, né? Quando tá dando a luz que nasce a criança, aquela coisinha feinha que às vezes a mãe olha e acha a coisa mais linda do mundo, é a ocitocina. Quando ela pega a criança no colo, aquele um hormônio da felicidade, do prazer. Quando você faz algo por alguém que não tem como te retribuir, quando você serve alguém que não tem como te retribuir, quem mais sofre, quem mais recebe o benefício somos nós, ocitocina. Então, quando eu estava lá na casa e tinha uma das meninas, a primeira interna, ela estava muito doente, ela pesava 38 quilos, ela tinha tuberculose e eu cuidava dessa irmã. Essa irmã foi o tratamento para mim, porque às vezes eu chegava lá, tinha que trocar a fralda dela. E eu lembro que quando eu via ela naquele estado, 38 quilos, com 1,75 m, que a gente não entendia nem o que falava. E eu chegava às 6 da manhã e tinha que trocar a fralda dela. Aquilo era um confronto para a arrogância e para a soberba. Aquilo era um confronto para os meus achismos. Aquilo era um confronto para o nível raso de evangelho que eu estava vivendo. Deus rasgando você ali, preparando. Muito bom. E ali eu me sentia, Senhor, o que eu estou vivendo? Eu não cheiro ovelha. Pastor tem que cheirar ovelha. Eu não sei mais o cheiro do rebanho. No quesito de cuidado, no quesito de amor, né? Porque às vezes a gente está fazendo tanto no automático, que a gente não tá mais, a gente já não sente mais o cheiro, a gente já não sente mais empatia. Você está no automático, e teve fase de estar no automático, e ali eu fui rasgada. Ali a ocitocina fluía dentro daquela casa, e a depressão foi batendo em retirada, porque eu estava ali cuidando daquelas meninas que não podiam fazer nada. Eu vi tantos milagres,
Amém. Eu vi ali o ministério profético foi aflorado em mim. Quando Paulo diz para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Ali foi despertado. Porque ali Deus me usava não para os crentes que estão acostumados com o ambiente. Deus usava para aquelas meninas que chegavam. Deus mostrava a vida, Deus mostrava as dores, as marcas. E ali foi um trabalho por 1 ano e meio, mais ou menos, em que eu fui curada. Eu fui ali achando que eu ia ser bênção para alguém. Na verdade, quem foi abençoada fui eu. Então, o ministério, Deus foi se apresentando às necessidades. E eu fui dizendo sim. Não foi algo programado. Não, Deus foi apresentando a necessidade do reino. E a gente acha que ministério é só aquilo que eu faço dentro da igreja local. Gente, a gente tem que parar com isso. A igreja é chamada para fora. Amém. Eu sou igreja, quando eu estou ali reunida no corpo de Cristo, é para receber a direção, a diretriz, é para ser cheio. Mas isso precisa transbordar lá fora. Amém. Não, eu não consigo me conformar com culto de domingo só na igreja. Não, ali eu vou receber, mas e na segunda? E na terça? E na quarta? Infelizmente, para muitas pessoas, o serviço a Deus é a igreja. Não, já não fiz é. a obra do Senhor, já fui à igreja, já fiz a minha obrigação. Né? Não. E, na verdade, o serviço começa, na hora que você pisa a porta fora da igreja, da reunião, é ali que começa o serviço. É quando você é enviado. Eu acho muito bacana isso na igreja do Carlito Paes, lá em São José dos Campos, a igreja da cidade, que todo domingo, quando terminam os cultos deles, eles falam, agora nós enviamos vocês. Amém. Vocês estão sendo enviados agora, porque o propósito de Deus é que você seja luz no meio das trevas, você seja sal no meio da sopa do mundo. É isso. Fazer a diferença. É isso. E é maravilhoso vivenciar isso. Então, a igreja se deu assim, dentro de casa, fazendo marmita para morador de rua, recebendo pessoas que precisavam de libertação, de cura, e essas pessoas foram sendo curadas, transformadas, e começaram a repetir as mesmas atitudes, né? E aí virou-se uma igreja, né? Então, hoje, o nosso foco é esses lugares improváveis. Nós somos ainda muito pequenos, mas uma coisa que Deus tirou também de dentro do nosso coração, porque hoje é muito natural, e não é uma crítica, por favor, entenda, não é uma crítica que eu estou fazendo, mas nós crescemos numa mentalidade que para o meu ministério ser grande, para o meu ministério ser reconhecido, ser validado, né? Isso, a igreja precisa ter tantos mil membros. Infelizmente se mede, nós estávamos falando com um pastor esses dias, se mede pelo número de pessoas, pelo prédio maravilhoso ou pelo dinheiro que entra. Né? E se fosse por isso, nós íamos reprovar Jesus, o ministério de Jesus foi muito ruim, porque só tinha 12 pessoas, e aí um era um traidor ainda, né? Roubava a igreja, o outro negou. Então, se nós vamos medir por isso, lá no céu nós vamos ter muitas surpresas. Eu também acho. Vamos ver, o fulano está aqui, fulano vai receber um galardão, e ele vai receber um galardão correspondente. Mas daqui a pouco vai aparecer um João Ninguém. Um João Ninguém. Esses dias nós estávamos falando, até um vídeo que eu acabei postando, sobre o seu João. O seu João que tem um missionário muito conhecido no Brasil, da igreja presbiteriana. Ele viaja o mundo, e um homem de Deus. E ele, na época, ele estava fazendo um trabalho entre os ribeirinhos do Amazonas. Estava mapeando lugares, tribos onde não havia ninguém, nenhum testemunho do evangelho. E ele então caminhou 4 dias na mata. E chegou lá e encontrou um povo. Que estava trabalhando e cavando um buraco lá e tal. Nem deram muita bola para ele, mas ele perguntou, o que vocês estão fazendo? Que nós vamos fazer um culto daqui a pouco e estamos arrumando lugar aqui. Ele, culto? Será que eu entendi certo, né? Culto. Vocês são crentes? Ele perguntou. Os índios olharam para ele e falaram assim, claro, e você não é? E aí ele perguntou, mas como? Que missão? Missão? A gente não sabe o que é isso, mas quem trouxe o evangelho para nós foi o seu João. Aí ele foi lá na casa do seu João, uma casinha simples, não tinha nada de móveis na casa, uma panela, e a Bíblia e uma rede. E lá o seu João, ele chega na janela e fala, o senhor é que é o seu João? Ele fala, sim, e você quem é? Eu sou missionário, e eu vim aqui para conhecer o trabalho de vocês. Aí, esse seu João, ele grita para a mulher, acho que é Maria, Maria, vem aqui porque chegou um missionário de verdade. E aí ele conversando com o seu João, ele perguntou, como o senhor veio parar aqui? Eu morava muito longe daqui e pescava, e o rio não tinha mais peixe. E eu fui procurar e achei esse rio que você está vendo.
E ele perguntou, mas esse rio aqui tem peixe? O seu João falou assim, olha, eu acho que não tem muito peixe não. Mas depois que eu vim para cá, eu já implantei 6 igrejas. Glória a Deus. Então esse seu João vai passar na frente de muita gente. Eu tô vendo o seu João eu tô lá atrás vendo o seu João com uma luneta assim. É isso. Não é verdade? É isso. Então às vezes nós estamos aí tentando validar o trabalho de alguém pelo tamanho. Eu creio que Deus tem um galardão para cada um. Sim. Mas o que vai contar é você fez aquilo que eu te mandei fazer. Que às vezes talvez a parte mais difícil para nós é fazer uma coisa que Deus não mandou fazer e a gente ter sucesso naquilo. É isso. Dá certo, vai levando, mas Deus fala, eu nunca te mandei fazer isso. Esse é o meu maior medo. Eu sempre falo, o medo que eu tenho é de chegar diante de Jesus, Jesus olhar para mim e dizer assim para mim, Ediele, eu coloquei você na terra com um propósito, era fazer esse trabalho, é esse propósito que eu tinha para você e você não executou. Esse é meu maior medo, de encontrar com Jesus e saber que eu não cumpri aquilo que ele tem para mim. Amém. Eu preciso me descobrir, você precisa se descobrir no que Deus tem para você. Eu me tornei plenamente realizada ministerialmente. Hoje eu falo, a qualquer momento que o Senhor quiser me levar, e às vezes as pessoas até... Eu não tenho problema em dizer isso. Eu estou preparada, Amém. Porque o Senhor já fez coisas em mim e por mim. O maior propósito disso foi a salvação. O Senhor não me deve nada. O Senhor não... Ele realizou sonhos que Ele nem precisava fazer, mas Amém. por amor a mim Ele fez. Então, quando eu vejo, eu me imagino, né, Jesus me chamando, eu me imagino assim, no dia do meu velório. Porque o que você deixa não é estrutura. Você vai deixar a casa bem, só vai dar briga. Isso aí você vai dividir a família. Né? Não é a estrutura, não é bens. Até porque eu não tenho mais nada. Nada mais é meu. É do Senhor. O pouco que tem é do Senhor. Mas o que as pessoas... Quem são as pessoas que vão me ver lá no meu velório? E que vão falar de mim? O que eu fico na mente, o que me faz pensar e falar, não, eu preciso fazer algo para o Senhor. O que vão falar? Quais são as marcas que eu vou deixar em pessoas? O que vão falar ao meu respeito no dia que o Senhor me chamar? Olha, foi uma boa mulher. Olha, como Dorcas. Dorcas não tinha uma palavra eloquente. Dorcas não tinha aparência, que você não vê a Bíblia falando da aparência bonita dela. Dorcas não era uma mulher estudada, mas a Bíblia vai dizer que as viúvas se reuniam em volta Amém. do corpo dela e choravam e apresentavam a costura que ela fazia para aquelas viúvas. Apresentavam fruto do trabalho da vida de Dorcas. E ela chorando, então Pedro ali se compadeceu, o apóstolo se compadeceu, orou e ressuscitou. Quais são as obras, quais são as marcas que vão apresentar no dia do meu velório? Que vão dizer a meu respeito? Não estou preocupada com o que os outros vão pensar da igreja de 4 metros que nós cuidamos. Do trabalho com as crianças que nós fazemos. Eu não estou preocupada em concorrer com outros no reino de Deus. Amém. Não, eu estou preocupada que no dia que eu tiver que me encontrar com Jesus, eu vou prestar conta. Amém. Né? Eu vou prestar conta do que Ele confiou a mim. Então, é isso que eu quero. Eu quero que no dia do meu velório as pessoas deem um testemunho daquilo que eu fiz por elas. Por amor a Cristo, através, né, o alcance na vida delas. Então, Amém. esse é o maior chamado. Hoje vocês trabalham com crianças. Desde quando? Fala um pouco desse trabalho com as crianças que vocês desenvolvem lá. Nós mudamos a igreja, estamos lá no Parque Real. Começo do ano, desse ano, nós descemos para o Parque Real. E o Senhor, eu lembro que quando eu pisei lá, fazia muito tempo que eu não ia naquele bairro, o Senhor disse assim para mim. Eu tive uma experiência na madrugada e o Senhor me deu uma visão na madrugada, 3 da manhã, e falou assim, eu quero que você vá lá no Parque Real, tem um salãozinho em tal lugar lá, vai lá que tá disponível para alugar, alugue e você vai fazer um trabalho lá. E eu compartilhei com meu esposo, ele foi trabalhar, compartilhei com ele. E o que eu senti assim, ali era Deus, eu acordei e falei, não, é coisa da minha cabeça, não é possível. Fui dormir, orei, fui dormir, acordei de manhã, não sentia fome, eu não sentia sede, um incômodo dentro de mim. Eu falei, não, é Deus, porque para perder a fome, pastor, é Deus. Amém. E aí eu falei pro meu esposo, ele falou, então desce lá. Aí eu fui lá, o salãozinho tava lá. O dono do salãozinho falou, nossa, finalmente uma igreja aqui no bairro. Alugamos o lugar. E quando
eu pisei o pé lá, o Senhor disse assim para mim, aqui eu quero que você cuide das minhas crianças. Foco aqui é minhas crianças. E o Senhor queimou aquilo no coração. Nunca me imaginei trabalhar com crianças assim, dessa forma. Eu já tinha vivido algumas coisas, mas nada parecido. E aí nós começamos um projeto de dança, de balé, para atrair essas crianças. E aí juntei com uma amiga minha que já dava aula. Então nós abrimos a igreja, fizemos o primeiro evangelismo lá no bairro. As meninas da dança começaram a dançar, as crianças se atraíram por aquilo. Que benção. E a gente abre a igreja de sábado para fazer ali a aula para aquelas crianças. E a confiança que elas têm em nós. Ela nos conhece por nome. A gente anda no bairro, as pessoas sabem quem a gente é, e muitas vezes eu não sei quem é. E elas se aproximam e automaticamente os pais, a gente vai entrando nas casas. É uma estratégia. Futuramente, a gente ora para Deus nos dar a condição daquilo virar uma escola, da gente poder auxiliar. Em nome de Jesus. Tem os meninos, porque não tem nada para os meninos, e eles pedem para nós aula de futebol. Só que muitos estão tão fechados dentro de igreja que não se disponibiliza de fazer algo. Porque você vai ter que abandonar. O meu sábado é entregue lá. O meu sábado, eu vou para dar aula com as crianças 10 da manhã, eu saio de lá 2 horas da tarde, eu saio de lá. Porque você vai conversando com uma criança aqui, você vai conversando com os pais, e você vai falando de Jesus, e você ora. Então, esse trabalho é um trabalho de formiguinha. Hoje, o nosso objetivo é montar ali um lugar para elas comerem, para elas aprenderem algo, para tirar elas da rua. Para tirar, o diabo está investindo pesado e muitas das vezes nós estamos só assistindo. Então o foco ali é aquelas crianças. É fazer Quantas algo. crianças que você consegue reunir agora? Olha, no balé vai só as meninas, mas nos cultos de quinta, no domingo, ali no Parque Real tem em torno de 150 a 200 crianças. Nossa. Nos cultos no lar, mais ou menos, vai 30, 40 crianças. Inserida mesmo no trabalho. Ali você abre qualquer coisa para fazer, as crianças, elas vêm. Que maravilha. Elas vêm. Então, agora no Dia das Crianças, aproveitando para divulgar, nós vamos fazer um evangelismo lá, nós vamos orar, elas vão dançar, as crianças que fazem parte do projeto vão dançar lá. E elas estão tão empolgadas que é contagiante. Que bênção. Contagiante. Então, é algo... Você perguntar recurso? Não temos. Inclusive, domingo... serviu depois do culto a janta delas, que tem muita criança que passa o dia sem comer nada. E elas comem na escola, então final de semana não tem escola. Né? Crianças que batem na porta da igreja cheirando a xixi. Que coisa. Pedindo cesta básica, pedindo um alimento. Crianças sem pai, sem mãe, criado por avós. Crianças numa realidade de pais nas drogas, que ninguém enxerga. Sabe? Então, se a igreja está implantada num bairro e ela não muda famílias e ela não muda a realidade, ela tem alguma coisa errada. Não está cumprindo o propósito. Tem alguma coisa errada. Nós estávamos num bairro em que nós sentíamos isso, que nós não estávamos cumprindo. Fazendo a diferença. Era só mais uma igreja numa avenidinha, num lugar. E nós não queríamos isso. É muito penoso você abrir mão da sua vida. Hoje, eu e minha esposa, nós trabalhamos para servir no reino. Amém. Nós trabalhamos para investir. Amém. Então, assim, se não serve para fazer a diferença, para que pagar aluguel? Para que ficar com aquela estrutura? A gente se questionava nisso. Pagando aluguel caríssimo, para que isso se ninguém está sendo transformado? Aí ficava aquela passagem de crente que saiu da igreja A e veio parar dentro do ministério, que saiu da igreja... Não foi para isso que Deus me chamou. Amém. Não foi para isso. Então, hoje nós estamos num bairro, a igreja é pequenininha, nós não temos recursos. Só que Deus vai levantando. Quando Deus gera um projeto no teu coração. Glória a Deus. Ele se encarrega de cuidar do projeto, ele envia o recurso. Aí um irmão que tem uma marmitaria, que tem de domingo serve, olha, passa aqui, pega as marmitas, serve para crianças, para as crianças. Aí acabou o culto de domingo, serviu macarronada, lasanha, serviu... Chamaram aqueles que não vêm para comer. Olha isso. Glória então, a Deus. Eles olham, pode ter certeza que nos próximos cultos, porque antes de você falar Jesus te ama para alguém, é o que meu esposo sempre fala, Jesus te ama, não enche barriga. A pessoa está com a barriga vazia, ela nem vai ouvir o Jesus te ama. Uma igreja que não abraça, que não traz para perto, que não...
Evangelizar é trazer a pessoa para perto, é conquistar a confiança, é ajudá-la e olhar nos olhos e dizer, então, Jesus te ama, e porque Ele te ama, eu estou aqui para te estender a mão. Amém. Esse Jesus te ama, primeiro tem que ser interpretado como eu te amo. Porque é Jesus que está ali. É isso. Você não está falando de alguém que te ama lá longe, não, aqui. Ele te ama nesse abraço, nesse prato de comida, nesse aconchego, nessa proximidade. E às vezes a gente olha, porque eu sei porque eu já me senti assim. Se a pessoa não vem para a minha igreja, parece que eu não estou fazendo um trabalho. Porque eu não estou vendo o resultado dentro da minha igreja. Né? Para você ter uma noção, a gente abriu o nome da igreja, a gente abriu o ministério, agora que a gente pôs uma faixa lá na frente. E todos esses anos, todas as casas que a gente visitava, ou pessoas que a gente visitava, a gente não convidava para o nosso ministério. A gente dizia, procura um lugar perto da sua casa. Amém. Porque o reino de Deus é maior do que a placa da minha igreja. Amém. Amém. E convidar essas pessoas, chamar essas pessoas, atrair essas pessoas para Cristo, essas crianças, vai ver efeito agora. Então muitos desanimam, porque vai fazer um evangelismo, vai fazer um trabalho missionário, que é o efeito agora. Você vai evangelizar um morador de rua, você vai entregar uma marmita, ele não vai vir para a tua igreja. E você vai achar, eu já senti isso, nossa, mas parece que eu não estou fazendo nada. Estou chegando gelo aqui. Tem sempre um morador de rua, parece que não está funcionando para nada. Não, eu vivi algumas experiências a respeito disso, mas o resultado da semente nós vamos ver lá no céu. Amém. Aquelas crianças, nós olhamos hoje, cuidamos, ela não é, o objetivo não é ver o resultado agora, por mais que esteja já acontecendo algumas coisas ali, mas é o futuro. Amém. Aqueles lá serão pastores, missionários, Amém. Profetas. Aleluia. Profetas. E eu vou ter surpresa no céu. Amém. Eu vou ter surpresa. Amém. Eu lembro que quando a gente fez esse trabalho há 12 anos atrás, quando nós voltamos no Parque Real, nós encontramos as crianças. Lá de 12 anos atrás, agora adultas. 20 anos. Que lembra de nós, que nos conhece. Amém. Então, alguns estavam desviados. A semente ficou lá e germinou, né? Germinou. Pastora, se você tivesse a oportunidade de dizer suas últimas palavras, olha, são as últimas palavras que eu tenho para dizer e eu já estou indo e eu só posso dizer isso agora. Só me sobra tempo para dizer isso. O que você diria para as pessoas? Jesus. Jesus precisa ser o centro da minha vontade. Amém. O centro do meu viver. Sem Ele, nada pode fazer. A gente não pode fazer nada sem Ele. Amém. Coloque Jesus no centro do teu coração. Amém. Não interessa se tudo está caindo ao redor, se parece que nada está acontecendo. Se Jesus for o centro do teu coração, você vai viver uma vida extraordinária. Aleluia. Jesus, Ele é o nosso foco, Ele é o nosso objetivo. Sem Ele não tem como. Amém. Você pode orar para as pessoas? Amém. Eu quero orar por você que está aí na sua casa. Amém. Você que talvez tenha recebido palavras do Senhor há anos. Você que talvez está desviado dos caminhos do Senhor. Eu quero orar por você e liberar uma palavra de vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar, Senhor, diante do Senhor, esses homens, essas mulheres. Amém. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja e precisa de homens e mulheres corajosos. Aleluia. Corajosos para fazer, Senhor, aquilo que o Senhor determinou que o teu povo na terra faria. Amém. Levanta, Senhor, esse homem, essa mulher. Amém. Cura, restaura esses jovens. Sim, restaura essas pessoas. Manifesta a tua grandeza na vida delas. Em nome de que Jesus. o Senhor venha arder e queimar no coração delas. Amém. Porque quando isso acontecer, Senhor, o ministério, a obra, o reino é automático. Aleluia. Que o Senhor alcance, que o Senhor transforme os dias. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer o extraordinário do lado de Senhor. dentro dessas Aleluia. vidas, dessas almas. Que o teu amor possa alcançar agora. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Creio que essa palavra vai abençoar a sua vida. Talvez Deus está falando com você e você precisa tomar algumas decisões para a glória do Senhor. Tome essas decisões o quanto antes para que você experimente o melhor de Deus. Pastora, muito obrigado pela sua vinda aqui. Tenho certeza que, além de nós, de vez em quando dava uma olhadinha para minha esposa aqui, porque tem muitas coisas que nós nos identificamos com essa sua visão, com aquilo que Deus fez na sua vida.
E eu tenho certeza que muitas pessoas também foram abençoadas. Muito obrigado por atender o nosso convite. E que Deus continue abençoando o seu ministério, o pastor Paulo, que vocês continuem sendo esses vasos preciosos nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Deus Obrigada. abençoe. E na próxima, pastor Paulo, vem aqui abrir o coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Luz para as Nações. Nós estamos aqui hoje com a prefeita da cidade, Suelen Rosim. Ai, ai. Só porque falou. Eu já ia falar mesmo.